começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso, tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma.
que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim, continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra,
quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele
até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela Tua fidelidade que não falha, pela Tua graça que se renova, pela presença do Teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar, onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe
do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana, do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através desse simples gesto, nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos, mas quem é membro recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio. Que mesmo quando você não entende, Ele continua no controle.
a gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus. Mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que, mesmo na sua fidelidade, passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora, esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido o peso de enfrentar uma tempestade
sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre. Mas o seu sofrimento, as suas tribulações, não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza, do seu pranto,
tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu. Perdoa quando duvidamos do Teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não Te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em Tuas mãos e peço que o Teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a Tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando,
que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal.
ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes. Não por falta de fé, mas por cansaço. Porque oraram tanto e nada aconteceu. Porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega. Mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força,
em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta. Tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro, só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações.
mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus, cuida de mim. Só isso. Deus, cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura, dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém
e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Não desista agora. Presta atenção. Deus tem um propósito para você. E hoje Ele quer falar ao seu coração e te revelar coisas profundas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesse momento nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal para você não perder os nossos vídeos diários. Ative as notificações para que elas cheguem no seu celular assim que forem postadas e dê o seu like para apoiar esse projeto evangelístico. Todos os dias nós estamos aqui no canal para recebermos mais de Deus, às 5 da manhã e às 18 horas. Nós estamos aqui todos os dias, perseverando e persistindo, pois o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de coragem, e por isso nós prosseguimos com fé e não desistimos, mesmo quando as lutas vêm tentar nos parar e nos impedir de caminhar. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu não vou desistir. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Romanos capítulo 8, verso 37, está escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, buscando forças, tentando encontrar uma maneira de nos colocarmos de pé, tentando encontrar uma luz, e infelizmente nós não achamos essas coisas. É nesse momento que nós devemos olhar para aquele que não falha, aquele que é sempre fiel, aquele que garantiu a nossa vitória na cruz. Olhe para os olhos do Senhor, contemple a face do Pai, busque força na palavra de Deus, aprofunde o seu relacionamento com Ele e dedique tempo de oração para se conectar com o Senhor. Deus quer fazer de você um vencedor, mas você só vai vencer se o tiver ao seu lado, enquanto luta as suas batalhas. Por isso, segure nas mãos de Deus e volte a caminhar. A sua vitória já foi conquistada por Ele e agora cabe a você tomar posse disso. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse. Sabe, irmãos, o nosso Deus não é um Deus que nos manda desistir da batalha. Na verdade, Ele é um Deus que nos encoraja, nos guia e nos dá força para continuar. Ele nos concede a coragem necessária para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho e nos assegura que, em todas as coisas, somos mais que vencedores através do seu amor incondicional. Eu e você não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor está conosco a cada passo, pronto para nos sustentar e nos fortalecer. Quando nos sentirmos fracos, podemos buscar refúgio em suas promessas e na certeza de que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Quando enfrentamos momentos difíceis, pode ser tentador desistir, mas é exatamente nessas ocasiões que nós temos que nos lembrar da nossa fé inabalável em Deus. Se permitirmos que a sua palavra nos guie, nós vamos encontrar a força para continuar avançando
mesmo diante das adversidades. Portanto, não se deixe abalar pelas circunstâncias que te cercam. Ao invés disso, fixe os seus olhos no Autor da nossa fé, no Deus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Fortaleça a sua conexão com Ele através da oração e da meditação na sua palavra, pois é assim que nós seremos capazes de compreender o seu plano para nós e nos mantermos firmes na sua vontade. Lembre-se de que, embora as lutas possam ser intensas, a vitória já é nossa, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não permita que o desânimo e a incerteza lhe roubem a confiança no poder e no cuidado de Deus. Permita que a graça e o amor do Senhor te envolvam, te capacitando para seguir adiante com fé e determinação. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você vai encontrar propósito e significado em cada etapa da sua jornada, sabendo que Ele está conduzindo tudo para o seu bem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, levante a cabeça, mantenha o coração voltado para Deus e continue avançando na sua caminhada. Com Ele ao seu lado, você é mais forte do que imagina e é capaz de alcançar tudo o que Ele planejou para a sua vida. Que essa mensagem seja um lembrete a você de que a perseverança é um dom dado por Deus e que através dela somos capacitados a superar qualquer desafio que se apresente diante de nós. Nunca desista, pois Deus está com você e a vitória já é garantida através do seu amor. Confie nele, pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e te capacitar para viver uma vida de propósito e significado. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Queremos te agradecer por mais uma vez demonstrar o teu carinho, a tua compaixão e o teu compromisso conosco. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados. Que o Senhor possa trazer em nossa mente agora tudo aquilo que temos dito, pensado ou agido que vai contra os teus princípios. E que em nome de Jesus nós sejamos purificados de uma maneira verdadeira e sobrenatural. Pai, o Senhor sabe o quão difícil alguns momentos são e sabe o quanto a luta às vezes se torna pesada demais para nós. Por isso, queremos te pedir, nos fortaleça com o teu Espírito agora e nos encoraja para podermos prosseguir. Enche os nossos pulmões com o ar da tua maravilhosa graça, que nos tornou livres para seguir em frente, livres para cumprir os teus propósitos e para viver a tua palavra. Nós não vamos desistir agora, pois mais uma vez o Senhor nos ergueu de onde nós estávamos. O Senhor estendeu as tuas mãos de amor em nossa direção e nos colocou de pé novamente. Pai amado e querido, eu quero entregar em tua presença cada uma dessas pessoas que está sendo alcançada por essa mensagem. Eu peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Manifesta a tua glória e o teu poder na vida de cada um. Visita, Senhor, essa família em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa viver uma mudança sobrenatural e que o dia de hoje seja como um divisor de águas na vida dele, na vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Comece o seu dia buscando a Deus, louvando a Deus, se enchendo com palavras que vão te fortalecer, que vão te edificar, que vão
fazer com que você tenha mais força e coragem para encarar os seus desafios. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A nossa vida tem sido bastante agitada. Nós somos uma geração que é bombardeada com informações, com conteúdos, com compromissos. Por isso é importante nós pararmos um momento do nosso dia, que seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, se você puder, mas pare um pouquinho e fale com Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra dele. Tenha o seu momento devocional, o seu momento de orar, de conversar com o Pai, de se encher da palavra. Isso é muito importante, irmãos. Essas pequenas atitudes fortalecem o nosso espírito, renovam a nossa fé e nos dão forças para prosseguir na nossa jornada. E esse canal aqui existe para servir como uma ferramenta que te aproxime de Deus, que te leve a uma reflexão bíblica, a um momento de quebrantamento. Todos os dias eu posto vídeos aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas também temos que cuidar do nosso espírito e da nossa alma. Eu peço que você dê o seu like aqui nesse vídeo, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se além dessas ações, que vão levar apenas alguns segundos, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração, conte com a intercessão do nosso ministério. No final dessa mensagem, eu sempre faço uma oração aqui por todas as pessoas. Por isso eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus tem um propósito. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus tem um propósito. O primeiro versículo que eu quero refletir junto com você hoje está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Antes mesmo das tuas escolhas, das escolhas dos seus pais, dos seus avós, o Senhor já havia separado você para Ele. O amor de Deus por você é tão grande que Ele te escolheu para ser adotado como filho, como filha. Ele te escolheu por amor e por causa desse amor, Ele enviou Jesus para salvar a sua vida, para redimir os seus pecados e fazer com que você se tornasse uma nova criatura. Não deixe que o mundo te diga o contrário. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade do Senhor prevalece sobre todas as coisas. Ainda que mintam sobre você, ainda que te acusem injustamente, ou que queiram te fazer acreditar no contrário, Deus te escolheu para ser filho, filha dele, e para, através do sacrifício da cruz, estar com ele no reino dos céus.
Saiba que Deus tem um propósito de prosperidade, amor, de vitória para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E quando a palavra do Senhor diz que você foi escolhido por Deus, muito antes da criação do mundo, ela quer dizer a você que o propósito de Deus para a sua vida não tem ligação com a matéria, com esse corpo aí que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé, com a criação de Deus e a sua vontade para nós. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o apóstolo Paulo ratifica esse raciocínio na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Ele escreveu: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, o amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, fronteira, não há limite para o propósito de Deus para nós. Ele age e opera em todas as coisas para que tenhamos tudo de mais próspero e melhor nessa vida. E de nós, o Senhor só espera amor e uma fé inabalável nas suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito do Senhor na sua vida não falha, ainda que você tenha falhado. Você tem hoje a oportunidade de pedir perdão e de clamar pela eterna misericórdia de Deus. Ainda que a sua fé esteja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Ele te ajuda a fortalecer a sua fé em Cristo. Clame a Deus para que o propósito dele na sua vida se cumpra. E peça a Ele que tire do seu caminho tudo aquilo que tem impedido que você alcance a glória dele, que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor, o Deus do céu e da terra, cumpra o propósito dele em nós. Que Jesus possa hoje alcançar o seu coração e o seu espírito, para que você creia nesse propósito de prosperidade, não de prosperidade segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus, para te dar esperança e um futuro para você e para aqueles que você ama. Que o nosso Deus Todo-Poderoso faça de ti gigante diante de todo e qualquer problema, e que a sua fé seja uma fé firme, constante, inabalável. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Cremos que tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas e um Deus de propósitos. Cremos que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. E o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos, através do sacrifício do teu Filho Jesus, conforme diz a tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento estão passando por dias difíceis, por dias de luta, dias de dor, de tristeza. Muitas pessoas enfrentam perdas nesse exato momento. E por causa dessas coisas, elas deixam de crer que o propósito do Senhor está se cumprindo. Mas hoje, observando a tua palavra, nesses breves minutos, nós entendemos que o Senhor é um Deus que está agindo o tempo todo em nossa vida. Os teus planos não poderão ser frustrados. Eles se cumprirão,
segundo a tua vontade e no tempo do Senhor. Eu peço que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã. Renova, Senhor, a esperança dentro deles, para que tenham forças para continuar prosseguindo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das crises. O Senhor é um Deus que nos faz caminhar sobre as águas. Toma as nossas mãos, toma a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos, e nos conduza em paz e em segurança, rumo ao teu propósito eterno. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus continua no controle. Ele tem um propósito para a sua vida. Você é filho, filha de Deus, herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se você crê, diga amém, eu creio. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existe um tempo determinado por Deus para que todo o propósito dele se cumpra na sua vida. Eu quero declarar que o tempo do Senhor chegou para você. Amém? Você crê nisso? Se você crê, diga amém, eu creio. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. O tempo de Deus para a sua vida é algo que você tem buscado há muito tempo. E eu creio que finalmente ele chegou. Hoje nós vamos falar sobre isso. E juntos vamos buscar a Deus mais uma vez, por meio da palavra e da oração. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum minuto com Deus. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. E hoje o Espírito Santo irá te lembrar de que você não está só. Aliás, você nunca esteve só. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você já chegou em um momento da sua vida em que olhou para dentro de si, olhou à sua volta, para tudo e todos, e pensou: chega, isso tem que mudar, eu tenho que mudar. Esses momentos geralmente acontecem quando fica evidente para nós quando um ciclo precisa se encerrar em nossa vida. Sabe, Deus deseja participar desses momentos da nossa vida. Ele quer nos ajudar a dizermos chega, basta para algumas coisas. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: esse é o tempo de Deus. Amém? Se você crê que Deus realmente irá estabelecer um novo tempo na sua vida, um tempo favorável, escreva isso. Esse é o tempo de Deus. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. A minha oração nesse dia é para que você dê um fim em algumas coisas na sua vida.
que você dê um basta em algumas situações, em alguns comportamentos e que você tenha atitude. Ninguém precisa saber do que se trata, apenas você e Deus. Afinal, Ele não quer nos constranger, mas sim nos acolher. Chega de tantas mentiras, chega de viver no engano, basta de cairmos nos mesmos ciclos, onde mentimos e depois temos que mentir ainda mais para manter essas mentiras de pé. Peça a Deus para tirar você desse emaranhado de segredos e falsidade em que você se encontra, pois não se pode viver na luz se estivermos sempre no escuro. Chega de tanta ingratidão, chega de olharmos para a nossa vida e só conseguirmos dizer aquilo que está errado, aquilo que precisa melhorar. É tempo de reconhecermos o agir de Deus em nossa vida, a bondade dele e de começarmos a sermos gratos pelo que temos, pelo momento presente e pela constante bondade do Senhor para conosco. Chega de vivermos na superficialidade, de buscarmos satisfação em coisas efêmeras que apenas nos dão prazer momentâneo. O mundo nos oferece tantas distrações, tantas promessas vazias de felicidade, mas a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em Deus. A fonte de água viva está em Cristo. Chega de nos contentarmos com migalhas quando o Pai tem preparado para nós um banquete. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele não se apressa e nem se atrasa. Ele é perfeito em sua cronologia. E se você sente que está esperando há muito tempo por uma mudança, por uma resposta, saiba que o Senhor está moldando algo maravilhoso para você. O oleiro não apressa o processo de moldar o vaso. Ele o faz com cuidado, com amor, com precisão. E assim é Deus conosco. Ele está nos moldando, nos preparando para algo grandioso. Chega de vivermos dominados pelo medo, pela ansiedade, pelo que dirão de nós. Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, e para isso precisamos estar firmes, enraizados na rocha que é Cristo. Chega de nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade que apareça. Precisamos ser firmes, decididos, e para isso precisamos estar conectados com a fonte, que é a palavra de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a fazer uma reflexão profunda. O que em sua vida precisa de um chega, precisa de um basta? O que tem te impedido de viver plenamente o propósito de Deus para você? E depois que você identificar isso, entregue nas mãos do Senhor. Ele é especialista em transformar vidas, em fazer novas todas as coisas. E lembre-se sempre, o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe quando agir, quando intervir, quando nos moldar. Confie nele, descanse nele e viva cada dia com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Pois o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. E no tempo certo, tudo se cumprirá. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado, Deus querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor e porque mais uma vez recebemos de Ti a revelação da Tua palavra de uma maneira tão poderosa e tão direta. Somos gratos pela maneira tão simples que o Senhor escolhe falar conosco, Pai. E somos eternamente gratos porque o Senhor
sabe qual é o momento certo para nos dizer aquilo que realmente precisamos ouvir. Nem sempre ouvimos o que queremos, mas com certeza ouvimos o que precisamos. E é isso que importa para nós. Eu peço que o Senhor olhe com misericórdia para cada irmã e cada irmão que está ouvindo essa palavra agora. O Senhor conhece o coração de cada um, as suas lutas, seus medos, seus anseios, suas angústias, seus sonhos. Eu peço que o Senhor toque na vida dessa pessoa de uma maneira sobrenatural, que ela possa sentir a tua presença, o teu amor e a tua paz nesse momento. Que o coração dela seja renovado e fortalecido pela tua graça. E quanto àqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, aqueles que sentem que estão ficando sem forças, que o Senhor possa lembrá-los que o teu tempo é perfeito, que há um propósito para tudo e que mesmo nas tempestades o Senhor está no controle. Dê a cada um a certeza de que o amanhã será melhor, pois o Senhor está nos moldando para um propósito maior. Para aqueles que estão se sentindo perdidos, sem direção, ilumina, Senhor, o caminho dessas pessoas. Mostra-lhes o caminho da verdade, da justiça. Guia os seus passos e dá-lhes a certeza de que estão no centro da tua vontade. E para todos nós, ó Deus, ajuda-nos a viver cada dia com esse senso de propósito, com paixão e com amor. Que possamos ser reflexo do teu amor nesse mundo, que possamos ser luz onde há escuridão e que possamos ser sal onde há insipidez. Eu peço que o Senhor contemple cada pessoa que escreveu aqui nos comentários o seu pedido de oração. O Senhor conhece cada necessidade, cada desejo, cada sonho. Atenda, Pai, segundo a tua vontade, e que cada testemunho de vitória seja para glorificar o teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos ajude a dizer chega, a dizer basta, a termos atitude diante de situações que não podem mais perdurar em nossa vida. Que nós possamos finalizar tudo aquilo que não é da tua vontade. Que possamos viver plenamente o teu propósito e que a cada dia possamos nos aproximar mais de ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa promessa e essa palavra no seu coração. Deus está estabelecendo um novo tempo em sua vida. Tome posse disso pela fé. Não saia sem dar o like, sem se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, com seus contatos aí do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto com Deus de hoje.